Olá, boa noite, alunos e alunas do curso de Serviço Social. Estamos aqui novamente para que possamos, então, dar conta desse conteúdo tão importante da disciplina de Gestão Social e Análise de Políticas Sociais. Boa noite a vocês, alunos e alunas, a vocês, tutores e tutoras de sala, a nossa tutora à distância, a Aline, que está aqui acompanhando os nossos estúdios. E nós viemos então nesta disciplina com uma série de informações importantes, resgates históricos, conceituais, muitas reflexões, discussões. E nós temos então também um conteúdo muito importante hoje, que é para que a gente possa dar conta dessa avaliação e análise das políticas sociais. De um processo muito importante que é o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação das políticas sociais. Nós temos um conteúdo bastante dinâmico, com várias informações. Vamos então para o resumo da aula de hoje. Gestão social e sua eficácia e efetividade, criando condições favoráveis para a ação de prevenção ou de enfrentamento das situações de vulnerabilidade e risco social, assim como de identificação de potencialidades presentes no território. Como eu disse para vocês, existem algumas exigências da política de assistência social. Entre elas, uma que é muito importante é o monitoramento e a avaliação das políticas sociais, que são instrumentos estruturantes da gestão. Olha, pessoal, vocês estão no 6º e 7º semestre, isso é importantíssimo que vocês tenham como referência. Quais são instrumentos estruturantes da gestão? Olha aqui a resposta: monitoramento e avaliação. Outro ponto muito importante: a estruturação de um sistema favorece a garantia da capacidade gerencial, técnica e administrativa. Então, toda a estruturação de um sistema de monitoramento e avaliação traz algumas garantias necessárias e importantes, que é a capacidade gerencial, a capacidade técnica e administrativa a todos os atores da política de assistência social. Nós vamos voltar aqui nesse slide daqui a pouquinho, mas deixa eu comentar com vocês. Nesta disciplina, vocês têm como base, como referência para estudar para a prova presencial de vocês, as nossas teleaulas, nossos encontros e também as webaulas. Então, durante a aula, se você precisar rever algum material, porque nós já teremos na sequência as avaliações, que vocês se sintam à vontade para questionar com os tutores e fazer o estudo com esse material que nós temos nas nossas teleaulas, nas nossas webaulas, questões também nos fóruns, enfim, vocês podem estar participando. E algumas dicas durante a aula, a gente vai alertando algumas palavras, algumas fontes de informações necessárias aí e importantes para o conhecimento de vocês. Não só para avaliação, obviamente, mas para que vocês possam ter, neste processo de formação, muita segurança, muita confiança para essa jornada aí que vocês estão transitando e brevemente como futuro profissionais, né? Então, confiança e segurança é o segredo para que vocês se tornem excelentes profissionais. Seguindo naquele mesmo slide, vamos lá. O sistema de monitoramento e avaliação inclui mecanismos de devolução de informações para que os conselhos assumam um papel de destaque no exercício do controle social e também na reformulação das políticas do setor. Gente, olha quantas informações importantes e necessárias. Sistema de monitoramento e avaliação das políticas sociais, políticas públicas, são instrumentos importantes e estruturantes da gestão. E toda a devolutiva, através da análise que foi
realizada serve de base para que os conselhos de defesa de direitos possam exercer o controle social e também a reformulação de algumas políticas que já existem, algumas políticas que estão para ser estruturadas ou mesmo alteradas. Então, uma das grandes referências, como hoje vocês na nossa aula de atividade estavam estudando a respeito dos indicadores sociais, também que são fundamentais para esse procedimento de trazer dados, trazer informações para as análises frente às realidades ali encontradas, também esse sistema, e a gente vai detalhar bastante, tem muito conteúdo para a gente aprender sobre monitoramento e avaliação, ok? Vamos lá para o próximo. Bom, este endereço que vocês têm ali para chegar até essa página, através desse link, da página da Organização das Nações Unidas no Brasil. É um documento muito confiável, um documento muito importante, é um exemplo, né? Então, ele foi publicado esse texto especialmente em 2011, está ali disponibilizado, mas outras informações atualizadas, fazendo a busca, que eu fiz a escolha para vocês de dizer que é ideias para erradicar a miséria através do Sistema Único de Assistência Social. Gente, isso é assim maravilhoso num site de tanta responsabilidade e confiabilidade, dizer que o Sistema Único de Assistência Social nos apresenta ideias para erradicar a miséria. Então, com todo esse desafio da erradicação da miséria no Brasil, no mundo inteiro, os líderes do mundo inteiro, o Brasil se apresentou como expoente entre tantas economias aí emergentes e representativas para que cada vez mais a miséria pudesse ser erradicada. Então, é um texto muito bonito, muito interessante, traz aqui as ideias para a erradicação da miséria, promovendo o debate de proteção social a partir de experiências dos países desenvolvidos. E o Brasil se destacou. Então, gente, toda essa atenção dada à proteção social no país é de muito significado. Vocês podem encontrar outros arquivos, né, com a questão da violência contra as mulheres em algumas partes do mundo, a questão da saúde também, enfim, tantos outros assuntos importantes, vamos ver no comecinho da página lá, que vai nos possibilitar percorrer por várias informações sobre documentos importantes, sobre algumas campanhas que são lançadas também e temas também diversos que nós temos ali numa referência. E eu trago para vocês esses links, esses documentos que são governamentais ou são de organizações que nos inspiram confiança, porque a internet ela pode trazer algumas informações de blogs ou outros sites que não são confiáveis. Então também vocês têm que tomar muita cautela perante ao material disponibilizado online, né? Então, como vocês se apropriarem de documentos fidedignos, documentos que expressam realmente uma cientificidade, um rigor ético, um rigor de confiabilidade perante a realidade. Esse foi um exemplo, eu desejo que vocês possam estar aí acessando este como exemplo e outros tantos sites para terem essas informações que muitas vezes profissionais brasileiros desconhecem a importância da proteção social através do Sistema Único de Assistência Social. E como assim se há todo um processo de formação e uma necessidade de atualização constante? Não tem como desconhecer a importância e a necessidade deste entendimento do que é uma política de assistência social, que é uma política de proteção social,
né? Um link ali que eu trouxe para vocês, belíssimo, aproveitem. Vamos passar para o próximo material, vamos lá? Não há solução pronta. Não há solução certa, mas há uma solução possível. Esses dizeres eu trago como uma forma de otimismo, né? Porque nós temos que ser, sim, confiantes e otimistas. Então, não há uma solução pronta, de forma alguma. Para o serviço social não há soluções prontas e também não há soluções certas, mas há solução possível. Por que não há solução certa? Porque cada realidade demanda de uma estratégia diferenciada. Mas as soluções são possíveis, porque você vai buscar indicadores, vai fazer avaliação, vai monitorar aquele território, vai ter conhecimentos que referendam toda esta busca por uma alternativa correta de ação, né? Receitinha, aquela receitinha para uma receita culinária, jamais no serviço social. Aqui, durante a aula, nós vamos apresentar vários pontos, caminhos para o monitoramento e avaliação de políticas públicas, mas não como receituário, mas sim como um caminho que nos indica formas de agir corretamente, ok? Então, vamos agora que eu tenho uma pergunta para vocês. Existem mecanismos de monitoramento e avaliação no seu município? Você que já estagiou, você que está estagiando, você conheceu, teve essa oportunidade de saber se o sistema de monitoramento e avaliação está já instalado no seu município? Se está, como ele está ocorrendo? Nós vamos parar agora e vocês em sala de aula aproveitem esse momento com a colaboração dos nossos tutores de sala e passem essa informação aqui para a gente discutir. Vamos lá.
Retornando, pessoal, parabéns pelas participações aqui junto com a Aline acompanhando e muita informação precisa, muita informação importante, riquíssimas. Vamos começar por Porto Velho? Porto Velho, dizendo que o sistema de monitoramento lá existe nas unidades básicas de saúde, através do Ministério da Saúde, que avalia o trabalho das equipes do PSF, Programa de Saúde da Família. Também, lá em Porto Velho, o Juizado da Infância realiza monitoramentos nos CREAS, nos Centros de Referências Especializados da Assistência Social. Parabéns que lá em Porto Velho, tanto a saúde como a assistência, com algumas ações bastante direcionadas e efetivas, né? Muito bom. E vamos ver em Itapuranga, pessoal de Itapuranga, como é que anda o monitoramento lá? Vamos ver? O aluno Márcio diz que existe pelo portal de transparência no município, com tempo e hora descrito todo o processo de transparência. Sim, Itapuranga, o portal da transparência, que é através da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele mostra sim a importância do monitoramento. Vamos ver aqui mais. Juiz de Fora também participando ali, Minas Gerais. Os alunos alegam que no papel existe, mas na prática não são todos realizados com segurança. Olha só, pessoal de Minas Gerais, muitos municípios ainda estão nesse processo de redigir, de elaborar todo esse sistema de monitoramento e avaliação, mas efetivamente e de fato ainda algum aprendizado, algumas falhas, algumas implantações aí morosas. Então, isso tem que ficar muito atento. Que bom que vocês conseguem, né, realizar essa leitura. Perfeito. E também nós temos aqui uma participação de Chapadão do Sul, pessoal do Mato Grosso, quando as alunas acreditam que alguns dos mecanismos de monitoramento são realizados através de censos, coleta de dados, formulários, busca de dados por sites confiáveis, como o do IBGE, MDS, e também os conselhos, as pesquisas diretas com a população, entre outros. Sim, vocês têm razão, né? Vocês afirmaram com um tom de questionamento, mas a afirmativa é correta. Também através desses espaços se efetiva, sim, o monitoramento para avaliação das políticas públicas. É que há toda uma preocupação com uma sistematização, que a gente vai ver a seguir, para que fique um pouquinho mais claro, mas é exatamente isso que vocês responderam está correto. Vamos então seguir no material da aula. Vamos lá. Sistema de monitoramento e avaliação. A implantação desse sistema de monitoramento e avaliação e informação é essencial para a gestão efetiva da política de assistência social no município. Não tem como mais hoje o Sistema Único de Assistência Social existir como uma gestão efetiva se não for com a implantação desse grande sistema de monitoramento e avaliação. Mas para que existe e qual é o objetivo para construir um sistema de avaliação? Nós vamos pontuar vários itens aqui para dar essas respostas. O sistema de monitoramento e avaliação para o aprimoramento da gestão, o estabelecimento de padrão de qualidade e controle social e integração da rede socioassistencial. Então, para isso existe o monitoramento e avaliação. Primeiro, para aprimoramento da gestão. Segundo, para estabelecimento de padrão de qualidade. Terceiro, para controle social e também para a integração da rede socioassistencial. Então, olha só a importância. Então, se te perguntarem agora para que um sistema de monitoramento e avaliação, você já tem a resposta. E qual é o objetivo para construir um sistema? Por quê? Primeiro, a gente vai seguir agora nos slides uma série de itens aqui para dar essa resposta. Definir padrão de qualidade, como a gente disse ali em cima, de toda a rede socioassistencial no município, a partir da regulação nacional. O que é uma regulação nacional? Vamos aqui.
Vocês já sabem, mas eu vou transformar a informação na linguagem correta. Regulação nacional. Nós temos uma lei nacional, de uma política nacional, que fundamenta a política estadual de assistência social, que fundamenta a política municipal de assistência social. Sempre num tom constitucional, porque é embasado na nossa lei maior, que é a Constituição. É simples, mas a gente tem que entender essa trajetória. Então, existe uma regulação nacional. Não adianta um município elaborar a sua lei própria sem ter uma referência de Estado, de nação e de uma Constituição. Então, toda essa regulação ela tem que existir, ok? Seguinte, vamos para o ponto número 2. Existe também para o sistema de monitoramento e avaliação construir um conjunto de indicadores de vulnerabilidade e também de avaliação que permita o quê? Esse monitoramento das ações realizadas. Terceiro, por que também o monitoramento é importante? Para padronizar documentos afetos ao monitoramento e avaliação. Padronização, a gente falou na aula passada um pouquinho, que nós temos um documento tipificação. A tipificação é um documento muito importante e necessário de ser conhecido. Todos vocês devem baixar esse documento, que é de domínio público, para conhecer detalhadamente. Aqui a tipificação, ela fala da proteção social na política de assistência básica, na política de assistência especial, que nós já tratamos, de média complexidade e de alta complexidade, além de detalhar cada serviço aqui para padronização de uma forma de entendimento da política de assistência social. 4. Criar parâmetros e procedimentos no âmbito da gestão da política municipal de assistência social. Então, pessoal, como é importante esse entendimento de toda essa sistematização. Disse no início da aula, não existe receita, mas existem orientações, e uma orientação dessa não quer dizer que não pode ser alterada a ordem. Pode sim, essas numerações são apenas uma forma metodológica de passar a informação para vocês. A ordem necessariamente não tem que ser essa, mas são informações importantes que, contextualizadas, vai possibilitar, então, toda essa referência de monitoramento de informação. Vamos seguir mais um pouquinho com mais alguns tópicos. Número 5. Contribuir para o aprimoramento da proteção social. Então, enquanto política nacional de assistência social, que tem como principal objetivo a proteção social, cada vez mais esse aprimoramento é necessário. 6. Envolver toda a rede socioassistencial na definição de parâmetros de qualidade. Política Nacional de Assistência Social tem que ser com qualidade. Aquele link que nós conhecemos hoje da Organização das Nações Unidas, especialmente com informações do Brasil, traz ali, né, a erradicação da miséria. É um parâmetro de qualidade com a proteção social. E tantos outros parâmetros, e nós temos que atuar sempre vislumbrando a qualidade. 7. Capacitar os gestores a fim de que a avaliação seja de fato, um instrumento de gestão da política de assistência social. Sempre falo para vocês da importância das formas com que o assistente social se manifesta na sua atuação profissional. Obviamente, através de todo um respeito ao código de ética, ao projeto ético-político profissional de cada um, e também a partir de experimentações através de formação, vocês na graduação, e depois através de uma pós-graduação, de outras capacitações, de outras formações. Então, a capacitação ela é imprescindível, ela tem que existir constantemente. Você tem que estar atualizado para, então, ter a condição e a competência de atuar com qualidade, ok? Eu tenho uma pergunta para vocês agora, vamos para a pergunta que é:
Quais avanços ocorreram a partir da consolidação do Sistema Único de Assistência Social? A gente está falando aqui da importância de todo esse processo, né, de monitoramento e avaliação do Sistema Único de Assistência Social. Mas a partir dessa implantação, o que aconteceu de diferente? Pode ser um exemplo aí na sua realidade ou a nível nacional. O que aconteceu? Conta pra gente e a gente já volta.
Todo mundo atento e respondendo sobre os avanços do Sistema Único de Assistência Social a partir da sua implantação. Que bacana! Pera lá só um pouquinho que eu não peguei o nome do polo. Aí, Teixeira de Freitas, pessoal da Bahia, participando. Vamos lá. Os avanços foram a Constituição Federal de 88, principalmente nos artigos 203 e 204, sequência em 93 com a LOAS, definindo a política de assistência social, estabelecendo objetivos, diretrizes e princípios. 2003, com a 4ª Conferência Nacional da Assistência. 2004, com a Política Nacional de Assistência. 2005, com a implantação do SUAS, entre outros. Então, olha que resgate histórico bonito vocês nos apresentaram aqui, né, a partir aí da Bahia. É exatamente isso. É importante que vocês tenham esse resgate histórico muito claro na formação de vocês. Itapuranga, como é que Itapuranga coloca? Vamos lá? Tivemos vários avanços com a criação do SUAS. Uma delas foi a criação das redes socioassistenciais, muito bem verdade. A implantação do CRAS, do CREAS, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, entre outros exemplos do nosso município. Então, lá no município, esse exemplo importante da criação desses serviços, como por todo o nosso país, por todos os estados e todos os municípios, e não apenas como um desejo do gestor, mas como algumas ações obrigatórias, fundamentais para a viabilização de financiamentos, de investimentos, que é o grande objetivo de uma população com a condição digna de vida, com respeito à sua dignidade, com a atenção à proteção social e tudo o que a gente viu aqui nessa disciplina de gestão social, não é? Minas Gerais também participou através do município de Mato Verde. Vamos ver. O sistema se tornou igualitário e descentralizado. Sim, o SUAS, né, houve o princípio da descentralização. Houve uma maior participação da sociedade e os direitos foram garantidos a todos que dele necessitavam. Excelente! Nós falamos isso, né, na última aula. Os direitos da política de assistência social, ele é universal, ele é descentralizado, mas ele é devido a quem? A quem dele necessita. Então, é uma discussão polêmica e importante, porque como a política de assistência social, através do SUAS, ele prevê a universalização dos serviços, é de fato um serviço universal, mas a quem dele necessitar. Então, existem cortes, existem critérios de renda, critérios de idade. Se é uma política específica da assistência para a criança e adolescente, quem vai se utilizar dela? A criança e o adolescente. Se é uma política de assistência para o idoso, aí o corte é acima de 60 anos e assim por diante. Então, para quem necessitar da política de assistência social, conforme a realidade vivenciada e encontrada, vai usufruir, né? Então, esses critérios, eles existem para mensurar, para direcionar, para distribuir aí toda a ação que preconiza a proteção social. Muito bem. Vamos então seguir para o quadro que nós temos aí uma metodologia de construção do sistema de monitoramento e avaliação. Nós temos aqui alguns pontos, são 12 pontos que nós vamos aí caminhar por vários slides para apresentar para vocês como deve ser construído um sistema. Quero relembrar, não é uma receita e nem é uma proposta que deve ser seguida criteriosamente nesses pontos. Não, aqui são propostas para que cada município que já passou por esse processo, com certeza foi se adaptando e construindo a sua forma. Então, a construção do sistema de monitoramento e avaliação acontece conforme a realidade do território. Primeiro, elaboração de proposta preliminar, por quê? Porque ela vai sendo alterada, ela é dinâmica.
tendo por base um referencial teórico sobre a temática e o diagnóstico da rede socioassistencial do município. Então, esta graduação em serviço social muito favorece o entendimento de todo esse referencial. E quem não tem, socializar informações a respeito de proteção social, a respeito da tipificação dos serviços, a respeito dos direitos humanos, da dignidade humana. Então, são temas com embasamento teórico e científico que vão embasar, então, toda a temática para o diagnóstico da rede socioassistencial. Item 2. Alinhamento conceitual de vulnerabilidade e risco social do município. Como se dá esse alinhamento conceitual de vulnerabilidade e risco no município? Acabei de falar para vocês. O documento da tipificação é o melhor exemplo e é um documento que nos traz referências teóricas e conceituais. Então, se você está no Conselho de Assistência Social, por gentileza, leve essa informação aos demais conselheiros, que deve ser de conhecimento de todos. Na sua equipe de trabalho, hoje, se você faz estágio, pergunte ao profissional do serviço social que está ali no campo, pergunte aos demais estagiários o que é a tipificação e se eles conhecem o porquê da existência desse documento, que é um documento que vai embasar conceitualmente os serviços, né? Então, quanta coisa importante. É um documento grande, não é um documento pequeno. Merece muitas horas, alguns dias, muitas leituras, para que você tenha esse conhecimento aí aprofundado. E é muito importante. Outros poderes, além do Poder Executivo, também atuam embasados nessa tipificação. Nós temos o Judiciário, através das varas de infância e da juventude, através das varas da família, outras varas que atuam com o público da assistência social, principalmente na questão da violência contra a criança, contra as mulheres, que também se prestam ao conhecimento da tipificação da assistência social. Então, essa padronização conceitual, ok? Vamos seguir, então, para os próximos itens. Item 3. Definição dos critérios de qualidade dos serviços em conjunto com a rede de serviços. De que forma que se define critérios? Descrição dos serviços, quem são os usuários, quais são as unidades de referência, que unidades? Se é um CRAS, se é um CREAS, se é uma unidade básica de saúde e assim por diante. Ações e metodologias que são colocadas como referência, a estrutura, quais são os recursos humanos, materiais e físicos. Vamos passar para o quarto ponto, então. Discussão da proposta preliminar do Sistema Municipal de Assistência Social junto com os gestores da política de assistência social e também com as instituições socioassistenciais. Essa proposta preliminar, até porque ela é dinâmica e sofre alterações conforme o avanço da construção do sistema de monitoramento e avaliação. Só que além dos gestores, quem são os gestores da política de assistência social? Assistentes sociais, os governantes ali, os secretários, outros profissionais da psicologia, da pedagogia, da atividade física, da enfermagem. Quem são os profissionais que atuam na política de assistência social? Inúmeros profissionais. E as instituições, por sua vez, também. Item número 5. Reelaboração da proposta preliminar a partir das contribuições apresentadas em comissões. Os conselhos, principalmente os conselhos municipais, eles se estruturam através de comissões e essas comissões trazem riquíssimas contribuições para embasar essa proposta. Item número 6, a apresentação de proposta ao Conselho Municipal da Assistência para quê? Para apreciação e deliberação. Então,
é o conselho que aprecia e delibera. 7. Revisão, constantemente revisões da proposta devem acontecer. 8. Transformação da proposta aprovada pelo conselho em normativa, em uma norma técnica do órgão gestor da política de assistência social. Então, pessoal, sistema de monitoramento e avaliação deve ser documentado, deve ser formalizado. É o Conselho Municipal, com todo o seu poder, com os seus conselheiros, que deliberam, então, em prol de um sistema que foi amplamente discutido, pensado, elaborado, para ser transformado, então, em um documento técnico através de uma normativa. Cada conselho vai ter a sua forma, a sua estratégia de atuar. Se não é uma normativa, se é um decreto, se é um ofício, enfim, conforme a característica da estrutura do Conselho Municipal local. Aqui nós trazemos o exemplo de uma norma técnica, que é um documento que realmente vai referendar aí esse procedimento. Vamos seguir com mais informações. Temos lá, número 9. As reuniões devem acontecer também com as comissões e com toda a rede de serviços, né? As redes, enfim, as instituições, os gestores. Também aqui, né, com a equipe gestora, sempre nessa interdisciplinariedade, nesta dinâmica de discussão constante. Também, 11, o estabelecimento de indicadores, nesta fase de detalhamento da grade de indicadores, através da construção do quê? Dessa matriz de avaliação. Os indicadores aqui favorecem e muito o encaminhamento dessa proposta. Agora há pouco na aula atividade, eu não me recordo o polo, me desculpem, mas vocês questionaram por que os indicadores podem causar alguma situação ali, talvez indevida, num procedimento desse. Porque os indicadores devem ser tecnicamente, corretamente, de encontro com aquela realidade ali vivenciada. Se houver um erro no levantamento de indicador, vai ter um prejuízo em todo o procedimento. Então, também no momento do levantamento de indicadores, o rigor técnico-científico deve existir, porque aí sim ele é extremamente e sempre deve ser extremamente importante considerar os indicadores sociais de forma correta, ok? Vamos seguir então mais um pouquinho para os demais itens. 12. Elaboração de um instrumento de coleta de dados para o monitoramento. Quem serão esses instrumentos que nos possibilita a coleta de dados? A visita institucional, o relatório de atividades, uma planilha de custos de serviços, entre outros instrumentos que nos trazem, então, toda esta referência para nos possibilitar informações ali consistentes, legítimas, e o conselho, o gestor, ele tem essa premissa de sair em busca das informações, de sim ir fazer uma visita em loco, de sim buscar um documento, elaborar um documento, um relatório para sistematizar todo esse procedimento. Mas eu tenho uma pergunta para vocês agora, vamos a ela, vamos lá. O processo de monitoramento e avaliação encontra-se em construção? Você concorda? Olha que pergunta interessante. Você concorda que todo esse processo de monitoramento está em construção? Vamos aí refletir, ver se você concorda ou não e por quê. Responder e já voltamos. Vamos lá.
Pessoal, que bacana, fico feliz com a participação de vocês. Estava ali junto com a Aline. Olha, muita informação riquíssima. Que pena que não dá para falar com todo mundo, mas vamos lá. Bahia, Poções. O monitoramento e avaliação está em construção, porque a partir da Constituição Federal de 88, com o fortalecimento dos conselhos, também com a vinda das conferências, os órgãos gestores estão mais presentes no monitoramento e avaliação dos serviços públicos. Perfeitamente. Poções, vocês fizeram esse resgate aí, contextualizando, trazendo a lei e dizendo da importância. Perfeito. E lá em Minas Gerais, Viçosa, hein? Olha só o que Viçosa nos traz. A avaliação e o monitoramento na área da assistência social ainda permanecem muito restrito à medição da eficiência da utilização dos recursos. Pois é, muitos municípios estão assim mesmo. Voltado aos aspectos quantitativos de recursos e atendimentos em detrimento de uma análise do impacto das ações na qualidade de vida da população. Perfeito. Viçosa, quero até falar um pouquinho. Vocês foram muito felizes com essa colocação, porque nesse processo constante, dinâmico, que a gente pontuou, reforçou, o que acontece? Se o gestor está interessado apenas na quantidade, e muitos municípios, não é só em Minas Gerais, não, em muitos municípios do nosso país, a quantificação existe em detrimento da qualidade, de uma preocupação da eficácia, da eficiência da proteção social. As duas coisas devem caminhar juntas, quantificação e qualificação da ação, porque a quantificação vai nos fornecer possibilidades de ampliar financiamentos, de comprovar o financiamento de serviços. É fundamental a quantificação, mas tem que ser aliado à qualificação, né? Então, aí, muito bem, pessoal de Viçosa. E aqui em São Paulo, próximo da gente, aqui próximo aqui do Paraná, Jaú. Jaú, concordamos porque o processo ainda está avançando em busca de uma política efetiva de monitoramento com vistas à melhoria dos serviços prestados. Exatamente, essa busca de um monitoramento ainda em constante construção. Pessoal de Jaú, aqui no interior de São Paulo, no dia de hoje, uma forte chuva, né? Acompanhei pelas notícias, espero que esteja tudo bem aí com vocês, né? As nossas questões ambientais aí se alteram e a gente tem que ficar atento, né? Pelo país todo. Enfim, e vamos lá para Rio Grande do Sul, Uruguaiana. Sim, em constante construção, até porque a sociedade também está e caminha num processo de aprimoramento. Muito bem, assim, todo e qualquer processo que andar junto com a humanidade e com a sociedade, através de gerações e gerações, estará em constante crescimento. Olha que bacana, vocês fizeram uma referência muito importante, que é a experimentação de vida das pessoas, né? Muitas vezes há um pouco de preconceito aí e as pessoas não consideram. Então, bacana essa referência. Bom, nós trouxemos várias informações, vários polos, o pessoal de Guanambi, o pessoal de São Félix, vários municípios participaram, trouxeram informações importantes. Isso que é bacana, né? Que vocês realmente tragam todas essas referências aí e estejam atentos. Muito bom. Vamos seguir mais um pouquinho então com a aula. Nós temos algum conteúdo aí importante sobre a lógica do Sistema Único de Assistência Social. A gente vai transitar aí por 10 pontos importantes durante 3 slides para a gente falar de toda a importância de uma lógica do Sistema Único de Assistência Social. Primeiro, existe uma lógica de um ordenamento e uma regulação do conteúdo específico da assistência social na proteção social brasileira. Regulação é um termo que na economia se usa muito, na política de assistência a gente não usa, mas devemos nos apropriar dele, porque há toda uma referência nacional, estadual e municipal, no município, os seus diferentes territórios, as suas diferentes realidades. Então, uma regulação para a proteção social. Ponto. Número 2, uma regulação do funcionamento da proteção social não contributiva. Olha só, vou falar aqui para a gente lembrar. Seguridade social. O que nós temos na Seguridade Social?
nós temos a saúde, que é não contributiva. Nós temos a assistência social, que é não contributiva. E temos a previdência social, que esta sim é contributiva. Então, o que nós estamos focando hoje na política de assistência social, uma política não contributiva. Terceiro, repactuação de competências e o estabelecimento de condições para a unificação de mecanismos de gestão e controle social. Então, constantemente repactuar o que foi estabelecido para esta forma, então, de unificação de gestão e controle social. 4. Adota o território como referência e a matricialidade sociofamiliar como diretriz organizadora da rede socioassistencial. 5. Padroniza e tipifica os serviços organizados por níveis de complexidade. Já tratamos bastante desse item aqui. 6. Estabelece o sistema de repasse regular e automático fundo a fundo para a continuidade do serviço. Fundo a fundo se efetiva através dos repasses dos conselhos, a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. Fundo a fundo. Seguinte, item número 7. Define tipos de gestão com estabelecimento de condições, requisitos e incentivos. Então, como é esse entendimento para as formatações de gestão para estabelecer condições e qualidade de vida para a nossa população. Item 8. Institui um sistema de informação que permite o controle social sobre os recursos e a fiscalização também de toda a rede. Item 9. Aprofunda a diretriz do sistema descentralizado e participativo. Então, olha só, né? Diretriz do SUAS, descentralizado e participativo, com definição de responsabilidades para instâncias de pactuação e controle social. E, item 10, amplia a intersetorialidade. Falamos na primeira aula a importância da intersetorialidade. E além dela existir, ela deve ser ampliada. Então, pontos fundamentais sobre a lógica do Sistema Único de Assistência Social. Fundamental. Nós temos um vídeo, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, que ele é muito didático sobre a questão do monitoramento. Já voltamos depois do vídeo. A primeira afirmação mais incisiva a colocar é justamente que avaliar e monitorar nada tem a ver com fiscalizar. Avaliar e monitorar é uma chance de dar um nível de transparência nunca muito definido na gestão pública federal sobre os programas, serviços, projetos e benefícios da área social do Brasil. Quando você, na gestão pública, opera por uma gestão orientada a resultados, nós não podemos ter resultados se nós não avaliamos nem monitoramos. A Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do MDS é a estrutura que sustenta as ações de avaliação e monitoramento. É muito necessário ter cautela e ter clareza. Para que indicadores, por que indicadores, mais do que definir o que é o indicador, é importante definir o que nós queremos com esses indicadores, para que eles servirão. Nós aqui desenvolvemos ferramentas informacionais que apoiam justamente a avaliação, monitoramento, né, e também a área de capacitação. Então, esses sistemas de informação, eles produzem dados que se transformam em informação, né, para avaliação, tomada de decisão pelos gestores, correção de rumo, incremento de programas, para a questão da transparência pública e para a questão de apostar sempre mais numa gestão orientada a resultados. Uma das lições aprendidas nesse âmbito foi justamente organizar
a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação com objetivos muito claros. O Departamento de Avaliação, o Departamento de Monitoramento, o Departamento de Gestão da Informação e o Departamento de Capacitação, de Formação e Disseminação. Talvez o principal desafio da SAGE hoje é continuar com o trabalho que começou, consolidando a sua institucionalidade. Então, o nosso desafio é deixar o legado institucional de uma secretaria como esta e que ela cresça no sentido de atuação integral, articulada com os demais institutos de pesquisa, de avaliação que nós temos no Brasil, dentro de uma perspectiva governamental, mas sem estar fechado em si mesma. Não disse para vocês que esse vídeo era bastante didático e uma pessoa que é bastante responsável e que entende do assunto nos apresenta a informação, o monitoramento e a avaliação de uma forma bastante clara, né? Então, que vocês realmente busquem leituras, busquem informações. O que nós estamos fazendo aqui é repassar um direcionamento para um entendimento. E a complementação, ela deve ser efetivada por vocês. Muitos polos participaram, o pessoal aí da Bahia, de Brumado, de tantos polos se manifestando, do pessoal, enfim, que realmente está atento. E a gente sabe que vocês têm uma competência fantástica. Não é à toa que vocês estão aqui, já nessa trajetória, no 6º e no 7º semestre, porque são competentes. E essa competência se dá nessa busca, nessa complementação das nossas teleaulas, nas indicações, nas orientações que nós trazemos aqui, e os fazem assim, tão participativos, tão responsáveis, e a gente fica muito satisfeito, muito feliz com esses depoimentos, com essas participações. Bacana, que pessoal de Poções, pessoal desde o Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, Paraná, todos os estados, cada um da sua forma, de uma forma que contribui. E no fórum da disciplina, eu estive presente lá. Depois, se a gente tiver um tempinho, eu vou citar alguns de vocês aqui que brilhantemente participaram também. Bacana. Bom, pessoal, nós temos mais um conteúdo. Nós vamos falar dos controles que os conselhos realizam para a efetivação aí dos SUAS. Então, vamos lá na tela, que nós temos alguns pontos que nós elegemos aqui também de destaque para a gente citar para vocês como controle pelo Conselho. Primeiro, aprovar a proposta orçamentária dos recursos destinados a todas as ações de assistência social. Gente, os conselhos, eles têm um poder maravilhoso para com a defesa de direitos, a consolidação e a construção de políticas públicas. Então, toda a aprovação do orçamento da política de assistência social se passa pelo Conselho de Assistência Social, os recursos públicos. Então, essa aprovação é tarefa inerente dos conselhos. Número 2, recursos próprios e oriundos de outras esferas de governo, a nível nacional, a nível estadual, para o nível municipal, alocados nos respectivos fundos de assistência. Então, repasse fundo a fundo, como já falamos. 3, discutir, avaliar e aprovar o Plano Municipal de Assistência Social elaborado pela equipe técnica do órgão gestor. Então, o Conselho tem essa grande missão e essa grande responsabilidade. Número 4, acompanhar, aqui um exemplo, a gestão do programa Bolsa Família, como também acompanhar as diferentes políticas públicas e as ações derivadas em todas as diferentes áreas ali que estão relacionadas à assistência social. 5, acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos financeiros. Quero aqui
chamar a atenção para uma situação importante. O monitoramento e avaliação tem como função básica o acompanhamento, a preocupação com as políticas que estão sendo executadas, e a fiscalização não deve ser o ponto único de referência. Como também vocês nos lembraram agora há pouco, não é só o quantitativo, não é só a fiscalização, a punição. Não, a fiscalização ela ocorre até como uma forma de controle social para nos referendar na construção de uma condição de proteção digna para a nossa população. Vamos seguir com mais algumas informações a respeito do controle dos conselhos. Item número 5. Aprovar critérios de partilha de recursos e padrões de qualidade. Então, sempre com muito critério ali sendo aprovado. 6. Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada na rede socioassistencial. Então, a parceria público-privada deve ser ali alvo de atenção. As normativas e os documentos devem existir para que essa regulação também seja efetivada. Número 7. Inscrever e fiscalizar as entidades e as organizações de assistência social em seus municípios e informar ao Conselho caso haja o cancelamento da inscrição. Então, aqui, né, muito rigor também em todo o trabalho administrativo. 8. Deliberar e emitir parecer sobre o plano de ação e o demonstrativo sintético anual da execução físico-financeira. Além da questão técnica dos planos, também é necessário o entendimento sobre a questão orçamentária, sobre a questão financeira, para que a gestão seja efetiva. Então, todo esse entendimento para que os pareceres sejam, então, proferidos. 9. Deliberar e acompanhar o plano intersetorial de ações para a gestão, seja de um programa específico, como também de um cadastro único, para que todas aquelas ações efetivadas da política de assistência social sejam de fato acompanhados, monitorados, avaliados pelo gestor, pela sociedade civil, pelos conselheiros, de uma forma muito transparente e muito dinâmica, ok? Nós temos mais um slide, vamos a ele, sobre algumas situações importantes. Vamos lá. A organização progressiva dos serviços socioassistenciais depende de processos gerenciais capazes de relacionar diagnósticos socioterritoriais, mapeamento da rede socioassistencial, bem como a intersetorialidade com as demais políticas e sistema de justiça, competências, habilidades, impactos e equipe necessária. É uma consideração que eu destaquei aqui e nós vamos fazer, então, alguns destaques necessários e importantes. Então, todos esses serviços socioassistenciais preconizados na Política Nacional de Assistência Social devem ser organizados progressivamente e depende de uma gestão, de gerenciamento bastante efetivo para que o conhecimento da realidade através de diagnósticos nos territórios também possam ser mapeados pela ação da rede para fundamentar então essa gestão. Olha só, a nossa disciplina tem um foco na gestão social, né? Então, como é entender toda essa necessidade desse entendimento, desse mapeamento dessa rede. A intersetorialidade
uma referência na disciplina fundamental das diferentes políticas públicas se relacionando, os diferentes profissionais atuando, porque uma política pública necessariamente tem que estar relacionada com a outra. E também o sistema de justiça, não só a justiça do Poder Judiciário, mas a justiça que é a obediência às nossas leis, à legislação como um todo. As competências, as habilidades, os impactos e a equipe necessária. Nossa, quanta informação, hein? E olha só como é que é o destaque ali do chamamento do slide. O que é importante, né? Então, todos esses pontos ali acaba que quase como um resumo da necessidade, da importância de deter todo esse conhecimento a respeito do Sistema Único de Assistência Social. Não tem como a gente fugir de tudo isso. Nós temos que estar muito atentos e sermos muito rigorosos para que o compromisso do profissional do serviço social seja realmente para trabalhar com o objetivo da Política Nacional de Assistência Social, que é a proteção social dos usuários da assistência social, entre outros princípios e diretrizes que compõem toda essa política, certo? Eu tenho um link agora, né? Vamos pedir ajuda aqui para que a gente possa trabalhar um pouquinho. É um material que eu gosto de utilizar para que vocês conheçam, que está disponibilizado aí para vocês, esse especialmente do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que também é um documento público, de domínio público, e que traz algumas informações importantes para vocês. Então, olha só que bacana, tem o lançamento do livro O Brasil Sem Miséria, tem lançamentos de estudos técnicos, lançamento do estudo número 21, que trata das políticas. Então, são vários documentos que estão ali logo na capa, sendo chamando, despertando a atenção, mudança social no Brasil, várias pesquisas também da questão da família, das políticas de desenvolvimento social e assim por diante. Este documento, ele traz ali, para acesso rápido, ferramentas informacionais, dados e indicadores, as publicações e as pesquisas, a formação e a capacitação, alguns debates, alguns eventos, algumas novidades a nível mundial sobre a política social e a sua aplicabilidade em estudos longitudinais, alguns boletins informativos e algumas pessoas também inscritas no Cadastro Único de Assistência Social. Então, gente, como é importante que vocês tenham essa disponibilização. Ali, os boletins também, informações importantes que vocês podem estar buscando. Quero voltar um pouquinho, isso. Aqui nós temos dados e indicadores. Vamos ver se a gente consegue entrar um pouquinho aí no acesso rápido. Nós não estamos conseguindo acessar, mas enfim, vocês vão poder se utilizar desta página e buscar então todas essas referências. Olha só, a exemplo, cada um desses livros que estão disponibilizados ali, vocês certamente terão um grande número de informações e referências. Mas enfim, vocês vão depois poder buscar e acabar conhecendo cada informação dessa que está aí, para que vocês tenham o conteúdo trabalhado da melhor forma, né? Bom, pessoal, os outros materiais que estão ali, tem mais 2 links que nós apontamos para vocês. Eu gostaria muito que vocês, ou na próxima, esses daí. O primeiro, que é do MDS, que é governamental,
que fala da gestão da informação e da avaliação. E tenho também ali um outro que fala das aplicações também do Ministério do Desenvolvimento Social, trazendo informações também riquíssimas. O primeiro ali que eu gostaria de que vocês realmente buscassem essa ferramenta e fizessem esse exercício. Porque lá, em cada estado, você vai encontrar a informação do seu estado, do seu município. São ferramentas disponibilizadas pela disponibilização de dados. Que dados? Por que eu trago essa referência desses links aí? Falamos da importância de monitorar e avaliar. A partir do momento que nós monitoramos e avaliamos, nós temos dados quantitativos e qualitativos, não é verdade? Esses dados quantitativos, principalmente, eles são base dos dados que estão disponibilizados a nível nacional. Como que se sabe o que acontece em um estado ou em outro, num município ou em outro? Porque a equipe gestora repassa essas informações e tudo é disponibilizado. Então, com esses links, você consegue saber exatamente o que se passa no seu município, o que se passa no município vizinho ou em outro lugar no nosso país, para que as políticas possam sofrer alterações, sim. Alterações em benefício de toda a população. Essa disponibilização ela tem que ser constante, ela tem que ser sempre atualizada, né? Eu tenho algumas participações que eu faço questão de citar aqui, que alguns de vocês, alunos, participaram do fórum durante a disciplina. Ainda há tempo para os que não participaram, que participem. Pessoal de Teixeira de Freitas, pessoal de inúmeras regiões que participaram da aula de hoje e também do fórum. Eu tenho alguns nomes aqui de alguns alunos, alguns de vocês que estão hoje assistindo a aula. Eu não tenho a referência do município, mas vou citar alguns aqui, a exemplo da participação de Aldir Ondonho da Silva Santos. Você participou, Aldir, de São Paulo, do nosso estado de São Paulo, aqui perto, e que o assistente social participa também através do CRAS, mas tem uma figura muito presente no acolhimento e direcionamento das pessoas em busca da garantia de direitos. Então, olha que bacana, né? Se a gente está pensando se é no Rio Grande do Sul, se é em São Paulo, se é na Bahia, no Mato Grosso, em todas as regiões do nosso país, o assistente social, seja através do CRAS, que é uma grande porta de entrada da assistência social, o profissional, independente de onde ele está alocado, de onde ele está atuando, ou se é numa escola privada, ou se é numa empresa, ou se é um outro serviço, numa outra política de educação e de saúde, ele tem que estar atento. E como você disse, Aldir, realmente está relacionado a uma figura presente no acolhimento, no direcionamento das pessoas rumo à garantia dos seus direitos. Eu achei muito boa, muito bonita a forma que você se expressou no fórum. Parabéns! Vários se expressaram de uma forma muito elegante, de uma forma muito coesa, de uma forma muito preciosa, com rigor técnico e científico. Isso é que é bacana. Que vocês não cometam erros técnicos e científicos. Não podemos. Você já está no 6º, 7º semestre, você não pode cometer erros técnicos e científicos. Então, olha só, muita atenção. Luciene Alves Chaveiro Rodrigues também participou, dizendo da importância do assistente social participar nas conferências. E é verdade, né? O assistente social ele deve ser atuante, o assistente social deve participar também, e fala que precisa ser reeducada a sociedade sobre os seus direitos e aprender a lutar por eles também. E o assistente social participar desses espaços também. E outros, olha, mais outros alunos aqui, Lamberto, Lorena Arruda, Sidônia, Ilza de Cássia, Gilaneide Rodrigues, Edna Albergoni, tantos de vocês que eu queria citar aqui, mas a gente não consegue, né, falar com todos vocês individualmente. Falamos aqui no coletivo, nesta forma tão importante de levar a informação e a formação para cada um de vocês. E vocês respondem de uma forma muito positiva, né? Então,
o conteúdo da disciplina Gestão Social e Análise das Políticas Sociais, ela veio para realmente fazer a grande diferença no marco da reflexão das políticas sociais e muito especialmente da política de assistência social na vida profissional de vocês. Eu espero que a gente possa ter contribuído de uma forma efetiva para despertar a reflexão com algumas orientações, com alguns conteúdos aqui colocados. Alguns polos estavam pedindo orientação sobre a prova presencial, que foi o que eu falei no início da aula. Fiquem tranquilos, a prova é para que vocês possam ser avaliados, mas que vocês tenham a condição de ter tranquilidade na realização da mesma. Então, fazendo a leitura da web-aula, fazendo a revisão das teleaulas, vocês terão muita tranquilidade para realizar a prova e obterem sucesso. Então, gente, desejo a vocês, hoje é o nosso último encontro, desejo a vocês muita boa sorte no término deste semestre que está se iniciando agora. Estou totalmente à disposição. Eu tenho um vídeo muito importante, com uma reflexão muito significativa, que eu quero que vocês prestem muita atenção, que trata de uma realidade que ela deve ser analisada constantemente. A nossa realidade é dinâmica, ela não deve ser, não podemos perder de vista a dinâmica da nossa sociedade e o nosso compromisso profissional. Eu deixo vocês com o vídeo, me despeço aqui e desejo a todos uma boa noite. Lá vou no voo. Lenhador, aquela raposa é um animal selvagem. Não se pode confiar. Quando sentir fome, vai comer seu filho. Você sempre diz essa bobagem, mas ela é minha amiga e jamais faria isso. Lenhador, abra os olhos. Aquela raposa vai comer seu filho. Quando sentir fome, ela vai devorar seu filho. Vai comer seu filho. Vai devorar seu filho.